Olá, queridos, saudação de paz a todos. Passando aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. Pois se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 13, que diz: Então Samuel tomou a botija de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel tornou-se a ramar. Queridos, observa bem comigo o termo que vai nos levar a respeito de um chamado de Deus para a vida de um homem. Deus designou ao profeta Samuel a ir à casa de Jessé, porque no meio dos seus filhos, Deus já tinha provido de um rei. Samuel, por ser um homem que cuidava da vida espiritual do povo, ele ouvia Deus e transmitia Deus para a vida de um povo. Observe comigo a responsabilidade que Samuel tinha. O primeiro monarca, chamado Saul, irmãos, não foi levantado pela uma vontade executiva de Deus, mas pela vontade permissiva de Deus, porque o povo olhava para as nações vizinhas e via que eles eram liderados por um homem, e o povo de Israel vivia numa teocracia, Deus como governo. E eles disseram a Samuel, lá no capítulo 8, que queriam um rei governando. E Deus permitiu que Samuel, ele ungisse a Saul como rei. E você vai ver que tudo que Saul fez não foi na vontade de Deus, não era no querer de Deus, não era para agradar o Senhor, mas pelas suas próprias vontades e os seus desejos. Só que Deus disse a Samuel: eu estou rejeitando a Saul. Lá no capítulo 13, você vai ver que Deus fala com Samuel, dizendo que Deus já levantou um homem segundo o seu coração. E quem era esse homem? Davi, irmãos. Por trás das malhadas das ovelhas, Davi agradava ao Senhor. E aqui vem para uma dimensão, quando a gente não sabe o que quer, a gente perde o que tem. É necessário que a gente que vive numa dimensão espiritual, vive debaixo da vontade do Senhor, faça a vontade dEle, conforme o querer dEle. Somos chamados para isso, para obedecer às Santas Escrituras. Isso é Deus falando. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele chega com um propósito de ungir o rei de Israel. Só que, na primeira instância, ele encontra Eliabe. Eliabe, bem vestido, bonito, com uma boa conversa, ele diz: eis o rei de Israel. Só que o Senhor brada ao coração de Samuel e diz: desses aí eu já tenho rejeitado. Porque Deus não quer aparência, irmãos. Deus quer verdadeiramente homens sinceros diante dele. Pois Davi não vivia de aparência, mas vivia no seu secreto, vivia no seu lugar, e ali ele verdadeiramente adorava ao Senhor. Ele agradava a Deus, pois bem antes de Samuel chegar, Deus já tinha escolhido. Eu vou te falar aqui uma coisa: é necessário que a gente possa entender que você não precisa buscar ser reconhecido por ninguém, porque o Senhor, Ele é quem reconhece e traz reconhecimento ao homem. É necessário nós descansarmos como líderes, como pastores, como ministros do Evangelho, levitas do Senhor. Hoje, muitos estão buscando direções erradas, querem comprar altar, querem fazer como o mundo faz. Só que no reino de Deus, quem comanda ainda é o Senhor. Deus disse que não aceitaria aquele que ele estava vendo como rei. Mas pergunta ainda se tem algum mancebo no meio deles. E Samuel perguntou a Jessé se tinha algum mancebo ainda no meio deles, e Jessé disse: ainda tem o menor.
Então, eu observo e vejo que o Senhor escolhe as coisas pequenas, como diz Paulo lá aos Coríntios, as coisas loucas desse mundo para confundir a que diz que são, e que nós possamos descansar no Senhor, porque eu tenho certeza, aquilo que Ele determinou para a nossa vida, certamente Ele vai cumprir. Ninguém vai comprar Deus, nem desfazer decreto de Deus. Aquilo que Deus, Ele falou, se cumprirá na nossa vida. Se o teu projeto ou os teus projetos está alicerçado dentro do propósito de Deus, Deus vai executar e o nome dele vai ser glorificado. Davi foi ungido como rei. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi de uma forma sobrenatural. Se Davi tinha unção, a unção de Davi foi drobada. E assim Deus ergueu na casa de Jessé um jovem que era improvável, mas para Deus, Deus já havia ele sentado sobre um trono, reinando sobre Israel. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ninguém jamais vai revogar. Que Deus nos abençoe. Quero desejar a todos os pastores um feliz dia do pastor. Fica na paz.